E aí, vamos estudar a lição? Ou como disse ontem, vamos estudar a história? Mais um trecho do capítulo 11 nós vamos debulhar neste momento. Qual é o trecho de hoje, pastor? Do versículo 29 até o versículo 39, continuar com a nossa navegação em meio a esse percurso histórico. E diante de tudo isso, quais as boias que nós vamos usar hoje para orientar a nossa navegação, o nosso percurso nesta viagem histórica? As boias são os versículos que eu vou te falar agora. Se liga aí. Primeira boia, versículo 30. Isso, e essa boia manifesta alguma coisa, algum sistema de oposição contra a aliança de Deus. Exatamente, quanto à santa aliança de Deus. Que boia é essa que identifica um processo de resistência contra a santa aliança de Deus? Você já sabe que o Império Romano passou por duas fases. A fase pagã, onde os imperadores se consideravam eles mesmos como deuses, e a fase cristã, quando houve uma espécie, entre aspas, de conversão do Império Romano, do exército e tudo mais. Imperadores, e esse processo levou-nos à fusão do Estado com a Igreja, política e religião, de modo que o líder religioso da igreja se tornou, por sua vez, também o líder político. A Idade Média, muito caracterizada, e a maior autoridade se torna a autoridade papal, cabeça da igreja, quando na verdade era um título atribuído ao próprio Cristo, cabeça da igreja, e daqui a pouco o sumo pontífice assume para si mesmo um título que pertencia a Jesus. Ele passa a ser o intercessor, um título que pertencia a Jesus. Ele passa a perdoar pecados, um atributo que pertence a Deus. Ele determina quem é santo, quem não é, quem sobe, quem desce, quem vai para o inferno, quem vai para o céu. E o julgamento é algo que também pertence a Deus. E todo esse processo faz nos levar que na navegação nós saímos de Roma pagã e entramos na Roma cristã, a partir do versículo 30 do capítulo 11, através dessa nova boia, porque ele se posiciona como um indivíduo contra a Santa Aliança. O sistema papal romano começa a profanar o santuário, porque o sistema de sumo sacerdote que pertence a Jesus, de repente passa para pertencer a um homem, e aí isso se chama o estabelecimento da abominação da desolação, descrita no versículo 31, e você percebe outras boias, respectivamente no verso 32 e também no verso 33. E dentro de tudo isso, nós vemos em evidência algumas coisas chamadas perseguição, ok? Porque o poder romano começou a perseguir todos aqueles que se opunham ao seu posicionamento arbitrário e, diante disso, começou a se engrandecer contra o próprio Deus à medida que foi usufruindo para si mesmo títulos que pertenciam somente a Jesus Cristo. Essa ofuscação do ministério de Cristo, Daniel pôde perceber e caracterizá-la como abominação da desolação. E isso fez Daniel ficar doente, entristecido, como vimos nos capítulos anteriores, quando nós estudamos o livro de Daniel. Ou seja, você está tendo a revelação em detalhes daquilo que foi colocado para você em evidência no capítulo 8, no capítulo 7, no capítulo 9. E diante de tudo isso, dentro dessa navegação, torna-se as águas mais turbulentas ainda, mais do que ontem, porque aqui está sendo atingido não só o próprio Deus, como tendo jogado seus atributos na lata do lixo por este imperador romano, que agora também é líder da igreja, dentro desse sistema papal, e também uma afronta aos servos deste Deus, impondo a eles perseguição, inclusive ceifando a vida de muitos deles através desse processo denominado de Inquisição. Tudo revelado na palavra. E por que que Deus colocou essa revelação em tão intensos detalhes? Por quê? Muito simples. Porque tudo isso estaria atingindo os seus fiéis, os seus filhos, o seu povo nessa terra. E Deus avisa as coisas que ocorrerão para que tenhamos a chance de nos prepararmos. E como é que nos preparamos para essas coisas horrorosas de se desdobrar da história? Segurando na mão de Deus. Então, filho, nesta manhã, querido, segura na mão de Deus e vai! Segue adiante, as águas estão turbulentas agora, mas daqui a pouco chegaremos ao porto seguro. Vamos orar? Pai querido,
Obrigado porque o Porto Seguro é uma promessa e, embora estejamos em águas turbulentas, a certeza de que chegaremos ao destino final na Tua companhia alegra muito o nosso coração. Ajuda-nos a perseverarmos segurando em Tuas mãos, em nome de Jesus.